Certo. Então, continuando a falar um pouquinho da ideia que nós havíamos começado, em que nós trouxemos a ideia do que qual era o significado da liberdade de Pesach. Enfim, falamos a ideia da liberdade de Pesach, ainda estamos no espírito da festa. Enfim, ainda nós estamos no Hag, então ainda o Hag, ainda a festa, ela está dentro de nós, e sem dúvida que ela deve manifestar, deve continuar mesmo após o Pesach. Enfim, então o espírito de Pesach, ele continua mesmo após Pesach, ele perdura mesmo após Pesach, e sem dúvida ainda nessa primeira semana, enquanto ainda nós estamos no mês de Nissan, e sem dúvida que o espírito de Pesach, ele está revelado, está no ar, está no ambiente ainda. Depois vai depender de nós continuarmos com este espírito. Ainda no mês de Nissan, por mais que já se encerrou o Pesach, mas no mês de Nissan ainda tem esse clima de liberdade, de Heirut. E depois, quando concluímos o mês de Nissan, o mês de Nes, o mês de milagre, a partir do mês de Iyar, já não temos mais o ambiente externo, não temos mais o ambiente externo nos apoiando. Enfim, o mês de Nissan já se encerra, já se conclui, já termina, mas aí depende de nós continuarmos e darmos segmento, continuarmos o espírito de Pesach. Aí vem de dentro de nós, daquilo que nós absorvemos do mês de Nissan, e do mês de Pesach, e da festa de Pesach. É interessante, isso é algo bem interessante, que com relação a esse conceito, existe um costume em que entre dinastias racídicas, em que se fazia uma festa de conclusão, em que se faz assim é feito em algumas dinastias racídicas. Hoje em dia já tem no YouTube algumas, enfim, eles filmam às vezes, hoje em dia já tem filmado, enfim, é bem interessante, bem bonito. Uma festa que se faz um encerramento de Pesach, uma forma de você fazer a conclusão do Hag, a conclusão da festa. Então você faz uma festa para comemorar, enfim, no sentido de que nós fizemos o Pesach, e que com isso a gente então conclui que a gente pode fazer, e com isso a gente está finalizando, mas falando que a ideia seria mostrar que nós fizemos o Pesach como consta, comemos matzah, uma festa de encerramento, podemos assim dizer, festa de conclusão, mostrando que o que foi feito de tudo da maneira correta, que nós fizemos, cumprimos com a mitzvah. O que é interessante é que no costume Chabad nós não temos este costume. Na Hassidut Chabad, na dinastia Chabad não temos. Enfim, outros fazem, Belz faz, eu acredito que Vizhnitz também faça, mas não, Hassidut Chabad nós não temos essa conclusão. Não fazemos essa festa de conclusão, de finalização, enfim, de encerramento do Hag. É interessante que isso tanto com relação ao próprio Seder do Pesach. Quer dizer, isso são três situações: Seder do Pesach, festa de Pesach, ou seja, Seder do Pesach é só na noite do dia 15, Então tem encerramento do Seder de Pesach, encerramento da festa de Pesach e encerramento do mês de Nissan. Então se diz, com relação a alguns costumes, quando se encerra o Seder de Pesach, depois que já se recitou toda a Haggadah, depois que a Haggadah foi recitada, muitos têm o costume de falar uma frase. Consta no final da Haggadah uma frase, que é justamente: terminamos e concluímos o Seder de Pesach. Concluímos a Haggadah de Pesach, a mitzvah de relatar. Com isso nós concluímos a mitzvah de relatar a Haggadah, de relatar a saída do Egito. Então, essa frase em hebraico, Haslat Seder Pesach. Haslat Seder Pesach significa: com isso nós concluímos o Seder de Pesach, cumprimos com a mitzvah de contar, de transmitir, de falar sobre a saída do Egito. Então existe essa frase que é dita no final e na conclusão do Seder, se fala essa festa, concluímos a festa do Pesach.
Concluímos agora com relação ao Seder. Concluímos o Seder de Pesach e cumprimos com a mitzvah. Essa frase significa cumprimos com a mitzvah de contar sobre a saída do Egito. No Chabad, nós não temos este costume de dizer esta frase e a gente, então, por isso, então, não consta essa frase nas Haggadot de Chabad. Nas Haggadot de Pesach de Chabad, não consta essa frase no final. Então, a gente está vendo aqui, são duas conclusões, uma com relação à conclusão do Seder de Pesach e outra com relação à conclusão da festa de Pesach. E nos dois a gente percebe e a gente nota que existe esse costume de várias dinastias, enfim, e principalmente com relação ao Seder, essa frase é bem famosa, de que se faz uma frase, enfim, de que se faz um encerramento tanto do Seder, tanto do Seder quanto da festa de Pesach, enfim, uma forma de você mostrar que você cumpriu com a mitzvah já foi feita, tanto com relação a Pesach quanto com relação ao Seder. Cumprir a mitzvah de relatar sobre a saída do Egito no Seder e cumprir com a mitzvah do Pesach, enfim, com relação ao Pesach inteiro, isso na conclusão do Pesach, você faz essa cerimônia de encerramento, vamos falar assim, vamos chamar assim. E na verdade só um costume que eu falo assim, não é algo de grande relevância no sentido halárrico, né? No sentido halárrico não é algo de grande relevância, porque na realidade não é que consta na halachá essa ideia, enfim, essa cerimônia, a importância, é uma questão mais de costume. Mas mesmo assim, uma questão de costume, mas que ela contém dentro dela uma ideia bem interessante. Pelo menos na Hassidut de Chabad, existe um motivo porque a gente não recita essa frase no final do Seder e porque a gente não faz essa festa de conclusão do Pesach. A gente não, então tanto com relação ao Seder, Chabad faz questão, ou não tem esse costume por um motivo, quer dizer, foi retirado da Haggadah, essa frase por um motivo que está dentro que é explicado na Hassidut Chabad, assim como com relação à festa de conclusão de Pesach, nós também não temos este costume. Então se faz, e a Hassidut ela explica que existe aqui um motivo que está por trás, filosófico, do porquê nós não temos o costume de fazê-lo. Obviamente, cada dinastia, cada Hassidut com o seu costume, sem dúvida cada um tem a sua importância, cada costume é importante, mas pelo menos o da Hassidut Chabad de não fazê-lo, e existe um motivo que estaria por trás disso. Qual seria a razão filosófica? Que é justamente com isso que nós começamos, que nós ainda estamos no espírito de Pesach, e na realidade mesmo depois que conclui a festa de Pesach, mesmo depois que concluímos o Seder, mesmo depois que concluímos o mês de Nissan, ainda nós devemos continuar com o espírito de Pesach, com o espírito do Seder e com o espírito do mês de Nissan. Ou seja, que nunca se conclui nem o Seder, nunca se conclui a festa de Pesach e nunca se conclui o mês de Nissan. Quer dizer, no sentido espiritual, a pessoa ela não deve concluir, por assim dizer, já cumpri a mitzvah, agora já vou, eu vou para outra, por assim dizer, e a gente deve dar seguimento, deve dar continuação para o Seder, para a ideia, para o conceito, para o espírito do Seder, devemos dar continuação, segmento para a festa de Pesach, ou seja, aquilo que é o significado da festa de Pesach deve continuar, e assim também com relação ao mês de Nissan, deve permanecer o significado da festa, o significado do mês, que é o mês de milagre, o mês que a pessoa se encontra, por assim dizer, num nível acima da natureza, enfim, que ele, por assim dizer, tem um controle maior sobre a natureza. O povo judeu tem essa liberdade revelada no mês de Nissan, então eles se encontram mais libertos, estão mais livres, a natureza não prende eles, enfim, não acaba limitando eles ou dificultando o serviço deles a Hashem. E muito pelo contrário, o mês de Nissan é justamente um mês especial que o povo judeu nesse mês se encontra, assim como nós saímos do Egito e teve a revelação divina, que isso significou onde que a natureza se curva perante o serviço divino do povo judeu. O serviço divino de cada Yehudi, aquilo que ele serve ao seu serviço a Hashem. No mês de Nissan existe uma facilidade,
Quer dizer, o povo de Deus se encontra nesse nível especial em que a natureza se curva perante ele, o sobrenatural, aquilo que é o esforço, aquilo que é a dedicação e o empenho que cada Yehudi deve fazer, está mais fácil no mês de Nissan, uma vez que nesse mês está revelado a ideia do sobrenatural, a ideia do Criador, a ideia do serviço a Hashem, enquanto que talvez nos outros meses existe uma ocultação, talvez exista uma ocultação e isso provoca uma certa dificuldade maior em servir a Hashem. Enfim, a natureza de alguma maneira acaba ocultando mais, mas no mês de Nissan representa onde que o serviço a Deus ali está reveladamente mais fácil, está reveladamente Hashem faz com que a natureza tenha esse aspecto de se curvar e ajudar até o Yehudi no seu serviço a Deus, no seu serviço sobrenatural, no lado espiritual. Então se prevalece no mês de Nissan o lado espiritual sobre a natureza, sobre a matéria, sobre o material. E todo o objetivo é a gente continuar com esse espírito, nós continuarmos com isso. Então justamente a gente tem que pegar tanto a noite do Seder, tanto a festa de Pesach, e assim também ao mês de Nissan, e continuar com tudo isso. Por isso a gente não faz essa festa de conclusão, a gente não fala a frase concluímos o Seder de Pesach, concluímos a festa de Pesach, concluímos o mês de Nissan. A gente não faz isso porque na verdade a gente não concluiu. Agora temos que na verdade pegar isso e continuar isso também durante os próximos meses, tomar para nós e interiorizar o significado do mês de Pesach, o significado da noite do Seder, e continuar. Então por isso a gente não fala Haslat Seder Pesach, com isso concluímos o Seder de Pesach. Não, o Seder de Pesach ele continua. Concluímos aqui nessa noite a mitzvah da Haggadah, mas na verdade essa mitzvah, o espírito da mitzvah, o significado dela continua mesmo, isso daqui continua e permanece. E permanece mesmo depois, enfim, depois do mês de Nissan, quando já começa outros meses, o Yehudi, justamente como isso que nós começamos a falar. No mês de Nissan nós temos o lado exterior que nos ajuda, o ambiente externo, e agora cabe a nós a gente dar continuidade. O ser humano, através do seu esforço, através que ele absorveu, interiorizou essas kavanot, absorveu durante o mês de Pesach, então tudo isso ele dá continuidade, dá seguimento nos próximos meses. E a gente estava falando em relação ao mês de Pesach, que essa liberdade significa onde que a gente consegue de uma forma mais fácil revelar e entrar em contato com a nossa essência, com o nosso verdadeiro ser, com o nosso verdadeiro eu. Então, durante os outros meses, talvez exista uma certa dificuldade maior, por assim dizer, um certo bloqueio, ou o nosso eu externo, vamos chamar assim, o nosso eu que não é nosso verdadeiro eu. Enfim, aquilo que a gente acaba tendo uma dificuldade de encontrar realmente aquilo que é o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro papel. Enfim, o lado material, as coisas externas acabam tendo uma forte influência entre o nosso eu superficial, e a gente, enfim, acaba de uma certa maneira sendo influenciado por isso, tem um efeito sobre nós, e como Maimônides descreve, que a pessoa, num certo aspecto, é considerada dormindo. Enfim, e nesse momento que ela está dormindo, que aí, então, como ela não está no consciente, não está com o eu dela verdadeiro revelado, esse eu acaba estando, por assim dizer, está num estado de dormência, está dormindo, e por isso então acaba tendo uma influência do externo sobre o nosso eu, e parece então que a gente acaba adotando outras por assim dizer, condutas, ou enfim, obviamente outros sentimentos, acaba sentindo de maneira diferente, enfim, tem uma certa ocultação daquilo que é o nosso verdadeiro eu, e existe uma certa dificuldade para a gente trazer ele à tona, para a gente conseguir chegar nele. Então, por assim dizer, acaba prevalecendo de uma certa maneira aquilo que é, Maimônides descreve, aquilo que é o eu, que ele é feito a partir das influências externas. O eu que, enfim, acaba sendo
aquilo que as minhas decisões, na verdade, não são tomadas a partir do meu eu interno, do meu eu verdadeiro, mas sim a partir daquilo que é Havlei Olam Hazeh, daquilo que nós estamos, através das futilidades do nosso mundo. Então a pessoa, e por isso ele escreve que no momento de Pesach a pessoa deve acordar, enfim, também assim também com relação a Rosh Hashanah, a pessoa deve acordar que significa neste sentido que durante o ano, enfim, durante esse período a pessoa está enfim, ela está no trabalho, está inserida dentro de uma cultura mundana, e isso de uma certa maneira pode acabar influenciando o seu ser e acabar então fazendo com que ele acabe indo atrás, por assim dizer, ou o seu ser seja formado a partir dos Havlei Olam Hazeh, a partir das futilidades, nulidades, enfim, aquilo que é frívolo, banal, enfim, aquilo que não é realmente o importante, aquilo que não é realmente relevante. Ela acaba dando importância para aquilo, enfim, que é o lado material, para aquilo que o externo acaba priorizando. E ela, de uma certa maneira, então acaba esquecendo, por assim dizer, do seu verdadeiro ser. Acaba se esquecendo, acaba tendo uma certa ocultação. Então, todo o objetivo é a gente conseguir fazer com que esse verdadeiro eu que nós temos durante as festas judaicas, em particular durante o Pesach, ele permaneça e continue mesmo depois que a festa ela se concluiu, a parte material da festa, a parte física, no campo material, a festa ela terminou, mas que no campo espiritual, a festa ela continua. Então a gente continua com esse nosso verdadeiro eu, mesmo depois que a gente entra no mundo externo, enfim, a gente já está exposto a circunstâncias externas, enfim, estamos expostos a influências externas, a gente permaneça com quem realmente permaneça com o nosso verdadeiro eu, e até ao contrário, que esse nosso verdadeiro eu possa, de uma certa influenciar e trazer à tona o verdadeiro eu dos outros também, enfim, através que a gente consegue fazer com que aquilo que aquilo que está sendo colocado e demonstrado pelo mundo material, enfim, a gente está sendo priorizado por eles, a gente mostra na verdade, enfim, que esse é todo o objetivo, que mesmo na situação do trabalho, mesmo na situação cotidiana, a gente vai faz com que a gente lembre do que é realmente o verdadeiro eu da pessoa. É interessante que essa palavra Zachor, que a gente tem em hebraico, em algumas mitzvot, a palavra Zachor, que nós temos em hebraico, significa, de acordo com os livros, algo bem bonito e algo bem interessante. Obrigado. Quando você fala Havlei Olam Hazeh, né, que... Havlei Olam Hazeh, sim. Isso, quando você fala isso, você está querendo dizer que quando a gente sai que a gente não sai, na verdade, quando termina, né, a leitura e volta, a gente tem que manter a nossa orientação, ter que voltar para as coisas mundanas, tendo uma orientação daquilo que a gente teve em Pesach, certo, espiritualmente falando, certo, ou tratar como algo, tratar as coisas do mundo como algo secundário. Sim, entendi. Assim, é uma boa, sem dúvida. A ideia, na verdade, o objetivo é conseguir não tratar como algo secundário, mas na verdade conseguir trazer a consciência do Pesach para dentro desse mundo comum, vamos chamar assim, do nosso cotidiano, o nosso relacionamento com o mundo comum se torna algo elevado, se torna algo santo, não se torna mais algo como fútil, ou seja, não se torna mais algo que a gente dá importância por causa do lado fútil, vamos falar assim. A gente para de enxergar justamente com relação à percepção da pessoa. Então é subjetividade, né? Certo. Assim, sem dúvida que enquanto a pessoa está num primeiro momento, né? Então no primeiro momento, às vezes a gente não consegue fazer essa transformação, não consegue colocar essa consciência no plano mundano, naquilo que é, enfim, o nosso cotidiano, o lado material, às vezes pode acabar tendo alguma influência negativa. Então, talvez no primeiro momento é importante deixá-lo como secundário, quer dizer, ter
primeiramente essa percepção, essa visão, tratar dessa maneira. Então, para que nós não sejamos influenciados, mais uma vez, mas o objetivo final, e uma vez que a pessoa ela tem... Quando ela consegue alcançar. Exatamente, ela tem, isso vai de cada um, na verdade. Até interessante, é difícil... Até nos seus níveis, né? Exatamente. E é difícil a gente julgar, exatamente, porque aí vai depender, como a gente fala, do libosh eladam, vai depender daquilo que, ao coração, daquilo que a pessoa ela tem, essa sensibilidade, enfim, daquilo que ela, a capacidade santa, enfim, que cada um tem, que a gente chama de levush na Kabbalah, né, negócio da Kabbalah. O quanto a roupagem da pessoa permite com que ela sinta a verdadeira essência das coisas, o quanto a roupagem ela não bloqueia e ela não oculta a verdadeira essência das coisas. Então, isso é realmente algo particular de cada um. Então, enquanto existe a roupagem, né, que significa esse lado externo, a pessoa acaba enxergando o lado externo, o lado material, e ela não está conseguindo enxergar alguma coisa mais profunda na matéria, não está conseguindo canalizar isso, santificar isso para Hashem. Então, num primeiro momento, tem que se afastar, então deixar como secundário. Mas quando o levush, quando a roupa ela já está mais refinada, ou seja, a matéria, que a princípio é algo que é uma roupagem de Deus, uma roupa de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa ela já consegue ter um sentimento mais profundo sobre essa roupagem, sobre esse levush, ela vê o que está por dentro dele, ela vê o que ele manifesta, e não vê tanto o lado externo, não é mais uma ocultação. Ao contrário, agora ela já consegue ver dentro dessa roupagem como isso manifesta o divino, como ela consagra a matéria para Hashem. Então, a partir daí, o objetivo do trabalho é, na verdade, conseguir elevar